Bom dia, meu nome é Ana, eu sou R2 do CGP de Pediatria e vou fazer uma discussão de artigo científico com a preceptoria do Dr. Bruno Damião. O artigo é esse aqui, eu não sei falar inglês bonitinho, mas é sobre a triagem de sepse neonatal, comparando 3 estratégias diferentes num hospital lá da Espanha. Na introdução do artigo, eles colocam a definição de sepse neonatal como uma sepse que se desenvolve dentro dos 7 dias após o nascimento. Na Espanha, a epidemiologia principal é por E. coli, o GBS e a Listeria. E aí, eles colocam que a sepse precisa de dados clínicos e laboratoriais para ser diagnosticada. Perceberam que a triagem materna para GBS, a melhor identificação de fatores de risco para infecção e a padronização da profilaxia intraparto na gestação de risco reduziu drasticamente a incidência de sepse precoce nas últimas décadas. Então, eles também notaram o seguinte, que atraso na detecção e tratamento da sepse precoce pode causar sequelas significativas e até mesmo a morte do paciente, mas ao mesmo tempo, o uso necessário de antibióticos também pode alterar a flora do RN, desenvolver resistência antimicrobiana, aumentar o risco de outras infecções e até mesmo aumentar a mortalidade. Então, é importante ter um equilíbrio entre identificar corretamente o recém-nascido com sepse precoce, o uso correto de testes diagnósticos e o uso racional de antibióticos. O objetivo desse artigo é analisar a eficiência e rendimento de 3 estratégias diferentes de triagem na detecção de sepse precoce, com o objetivo de identificar aquela que oferecesse melhor relação risco-benefício para o paciente. Aí, em relação à metodologia, foi um estudo observacional retrospectivo. Eles incluíram recém-nascidos entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2020, com 34 semanas ou mais de gestação, internados na maternidade ou em qualquer departamento de cuidados neonatais desse hospital, com fatores de risco para o desenvolvimento de sepse precoce, que está na próxima tabela, que eu vou colocar lá para vocês, ou então internados por sintomas compatíveis com a infecção. E excluíram pacientes para os quais eles não conseguiram obter registros perinatais por conta de transferência de outro hospital ou nascimento fora do hospital. A tabela dos fatores de risco é essa, eles incluem prematuridade, menor que 37 semanas, ruptura prolongada de membranas maior que 18 horas, ruptura prematura de membranas antes de 37 semanas, mãe que foi tratada com antibiótico por uma infecção bacteriana suspeitada ou comprovada, em qualquer momento da gestação ou qualquer momento do parto ou nas 24 horas antes ou depois do parto. Infecção invasiva por GBS em um recém-nascido anterior daquela mesma mãe. Se a mãe for colonizada ou tiver uma bacteriúria assintomática ou uma infecção por GBS durante a gravidez, se a mãe tiver febre intraparto, coramionite, sintomas clínicos, tem os critérios de Gibbs, que é febre materna e pelo menos 2 dos seguintes, que é uma leucocitose materna maior que 15.000, taquicardia materna maior que 100, taquicardia fetal maior que 160, hipertonia uterina e um líquido amniótico meconial. Além disso, também consideram fatores de risco, alguns sintomas subclínicos, que aí, em caso da mãe não ter febre, usar outros critérios. Por exemplo, no líquido amniótico, ver se a glicose é menor que 15 ou leucócitos maior que 30, e se tiver algum micro-organismo curável pelo Gram nesse líquido. Também considera fator de risco se tiver um gêmeo com suspeita ou infecção confirmada. Aí eles dividiram na metodologia 3 conceitos diferentes de sepse para esse estudo, que seria a sepse confirmada por microbiologia, que aí teria que ter manifestações clínicas de infecção, elevação dos reagentes de fase aguda e a cultura positiva no sangue ou no líquor. Teve também a sepse clínica ou laboratorial, que aí vão ter sintomas de infecção com elevação de reagentes de fase aguda, só que culturas negativas. E tem a bacteriemia assintomática,
que vai ter uma hemocultura positiva, só que sem sintomas clínicos e nem elevação de reagente de fase aguda. Aí teve a coleta de dados, que usaram esse software SPSS, que aí eles coletaram as variáveis obstétricas de cada RN, né, da mãe de cada RN, fatores de risco para infecção, variáveis do parto, características clínicas do nascimento, exames de sangue microbiológicos e as variáveis relacionadas à internação. Então, local, motivo da internação, se fez antibiótico, o tempo, diagnóstico, se teve óbito ou complicações. Aí, eu vou falar das 3 estratégias que eles aplicaram. A estratégia 1 é a que foi aplicada de fato nessas crianças, retrospectivamente. E ela tinha esse protocolo, que seguia esse protocolo aqui, que era nessas crianças que atendiam os critérios de inclusão, né? Se eles fossem assintomáticos, tinha que observar eles por 48 horas e fazer exames laboratoriais, caso eles tivessem alguns fatores de risco, como a febre materna no intraparto, coramiolite, ruptura prolongada de membranas, prematuridade sem outra causa, ou prematuridade com indicação de profilaxia para GBS, que não foi realizada ou não foi feita corretamente. Agora, se essa criança, além disso, ela desenvolvesse sintomas clínicos e tivesse um PCR maior que 3, aí tinha que pedir hemocultura, um PCR específico para E. coli, Listeria e o GBS, iniciar antibiótico terapia empírica com uma ampigenta. Agora, se fosse um recém-nascido assintomático com suspeita de coramiolite, tem que fazer, na mãe, né, tem que fazer observação clínica e o rastreio laboratorial. E se no líquido amniótico tivesse a glicose menor que 15 ou uma bactéria curável pelo Gram com infecção, também tem que fazer os exames, a hemocultura e o PCR específico para cada micro-organismo. Então, E. coli, Listeria e o GBS. E iniciar antibiótico terapia profilática, antibiótico profilaxia. Agora, os pacientes que foram sintomáticos no nascimento, já receberam de cara o screening, né, a triagem laboratorial completa com hemocultura. E considerar antibiótico terapia profilática, nesse que no caso não seria nem profilática mais, que eles estão com sintomas, né, que aí seria ampicilina e genta. E dependendo da gravidade, né, desses meninos. E aí tem que fazer um exame a cada 24 a 48 horas desses laboratoriais, esse rastreio infeccioso, até a negativização, não sei falar essa palavra, do PCR. Esse foi o protocolo que eles utilizaram nos meninos. A estratégia 2, que eles estavam avaliando, que é uma hipotética, que eles vão só ver como que seria se eles utilizassem, é essa calculadora, que é um site, um aplicativo. Eu tentei, inclusive, achar o aplicativo na Apple, essas coisas, mas não achei. Só achei essas imagens de alguém que já usou. Que aí eles têm algumas variáveis, que é a incidência de septo neonatal naquele serviço, idade gestacional, temperatura da mãe na hora do parto, logo antes do parto, na verdade, tempo de bolsa rota, se a mãe é GBS negativo, positivo ou desconhecido, se usou antibiótico e o tipo de antibiótico que usou, e aí ele vai calcular o risco de sepse por esse aplicativo. E a terceira estratégia é um outro protocolo, que aí é um pouco diferente do primeiro, que aí em pacientes assintomáticos, teria que fazer a observação clínica por 48 horas, sem precisar de fazer exame de sangue. Se fossem pacientes assintomáticos, prematuros tardios, que são acima de 34 semanas, mesma coisa do primeiro, observar 48 horas e não pedir exame laboratorial ainda. Se fosse recém-nascidos com
a mãe com coramiolite ou com sintomas clínicos ou subclínicos, independente da idade gestacional, teria que fazer uma observação por 48 horas pelo menos e o rastreio infeccioso e considerar a antibiótico terapia baseado nos sintomas. Se esse RN desenvolver sintomas ou então o PCR dele estiver elevado acima de 3, aí teria que fazer hemocultura e o PCR específico para cada micro-organismo que a gente já falou, e iniciar a antibiótico terapia com ampicilina e genta. E os pacientes sintomáticos ao nascimento já começar com o rastreio infeccioso de cara e com a hemocultura e iniciar a antibiótico terapia, dependendo da gravidade dos sintomas dele. E fazer aqueles testes seriados para poder ver a negativação do PCR. Aí, esse artigo ele queria comparar a estratégia 1, 2 e 3 em relação aos pacientes que seriam considerados candidatos para triagem laboratorial. Então, desses pacientes que foram olhados, quantos que pouparia de fazer exame, dependendo de cada uma das estratégias, internação hospitalar, antibiótico terapia, os casos detectados de sepse e os casos não detectados de sepse, era o que eles queriam comparar. E aí os resultados. Então, no resumo, o que foi feito? Eles pegaram esses 10 meses de estudo e olharam todos os pacientes que nasceram nesse meio tempo. E aí, desses pacientes, 2.316 foram internados na maternidade ou na unidade neonatal desse hospital. Aí eles pegaram os critérios de inclusão e exclusão e separaram, né? Tiraram os menores de 34 semanas assintomáticos, sem fatores de risco para infecção e os nascidos fora do hospital. E aí a amostra ficou com 754 pacientes que cumpriam aqueles critérios de inclusão que eu já falei, então que tinham aqueles fatores de risco lá. Essa tabela aqui foram os fatores de risco que eles consideraram nesses pacientes, nesses 754 pacientes, que eles observaram em alguns deles em algum momento, que foi prematuridade, ruptura prolongada de membranas maior que 18 horas, mãe com GBS desconhecido, colonização desconhecida, mãe com colonização confirmada pelo GBS, mãe com febre no intraparto, suspeita de coramiolite e utilização de antibiótico intraparto. Então, esses foram os fatores de risco que algum desses 754 tinham que ter. E aí, a comparação, o resultado da estratégia 1, 2 e 3, que teve significância no final das contas, foi a indicação de exame de rastreio laboratorial e de hemocultura, que pela estratégia 1 seria de 56,8% desses pacientes, pela estratégia 2 seria de 9,9% desses pacientes, pela estratégia 3 seria de 22,4% desses pacientes. Em relação à admissão por suspeita de infecção, ou seja, a internação desse paciente, pela estratégia 1 foram 11% dos pacientes, pela 2 seriam 6,9% e pela 3 seriam 7,9%. E em relação à administração de antibiótico terapia, pela estratégia 1 foram 8,6% do total, da 2 foi 6,7% e da 3 foi 6,4%. Então, em relação a esses dados, né, que a gente discutiu, que o artigo discutiu, que pela estratégia 1, os exames de sangue e hemocultura, eles eram solicitados em mais da metade dos pacientes com fator de risco para infecção. E dos pacientes internados para iniciar antibiótico empírico, que eles foram internados só por conta de exame laboratorial, ou seja, elevação de PCR, mas sem sintoma, nenhum deles teve diagnóstico no final das contas de sepse. E aí nenhum deles usou antibiótico. Mas esses pacientes que foram internados só com aumento de PCR sem sintomas, coincidentemente ou não, todos eles eram termo. E a maioria tinha 2 ou mais fatores de risco para infecção. Então, eles concluíram nessa discussão que, pela baixa especificidade dos exames de sangue, quanto mais eles forem realizados, maior vai ser a probabilidade desse paciente ser internado e tomar antibióticos desnecessariamente, além de aumentar o custo, né, para os cuidados de saúde. E uma curiosidade que foi que nenhum desses pacientes que foram internados só pelo aumento de PCR teriam sido internados
se fosse aplicado neles a estratégia 2 ou 3 lá no início. Em relação à estratégia 2, que é aquela calculadora, a única diferença dela principal, assim, para a 3 é que ela não leva em conta a espera vigilante, que eles colocam no artigo, que é quando o paciente tem uma clínica muito sugestiva de TTRN ou desconforto respiratório precoce, ou ele precisou de O2, não é tão típico assim, mas ele precisou de O2 nas próximas 2 horas depois do nascimento. A espera vigilante é observar esse paciente pelo menos por 24 horas, antes de você já colocar ele no protocolo de sepsis, né? Já antes de você começar a fazer exame de sangue e tudo mais. Então, pela estratégia 2, ela não contempla essa possibilidade. Então, os meninos que têm sintoma, independente de ser muito digestivo de TTRN, eles já vão para o início da antibiótico terapia e para a internação. Na estratégia 3, não, eles consideram essa espera vigilante. Então, quando comparar as 3 estratégias, eles perceberam que, pela estratégia 3, o antibiótico seria menos utilizado, mas contemplando uma monitorização rigorosa nesses meninos. Então, eles discutiram que tanto a calculadora quanto o novo protocolo teriam perdido o caso de bacteremia assintomática por eficácia. O que acontece? Aqui, quando eles compararam os resultados, eles viram que nesses pacientes todos, nesses 754 pacientes, teve um paciente que, pelo protocolo 1, eles pegaram uma bacteremia assintomática. Era um paciente que não tinha sintoma, mas que por algum motivo fez a hemocultura e tinha bactéria. E aí, o que eles discutiram sobre isso? Se fosse pela estratégia 2 ou 3, não teriam pegado esse paciente, ele passaria despercebido. Só que não dá para saber se ele desenvolveria sintomas ou não, porque ele foi tratado de cara. E não tem muito consenso em relação a isso na literatura. Então, mesmo ele tendo permanecido assintomático em todos os momentos e não teve elevação de reagente de fase aguda, ele fez o uso de antibiótico o tempo todo. Então é difícil saber se isso seria um ponto importante ou não aí na diferenciação dos 3 protocolos. Nesse estudo, de acordo com a literatura, a incidência de sepsis nos recém-nascidos com fatores de risco para infecção foi maior em prematuros em comparação com bebês a termo. Só que todos os prematuros tiveram sintoma. Então, eles colocam essa reflexão que vale a pena considerar se a gente deve dar mais atenção ao fato do fator de risco de prematuridade ou ao sintoma em si. Esse artigo teve várias limitações, né? Primeiro que foi uma comparação hipotética com desenho retrospectivo, então eles pegaram esses pacientes, esses quase 800 pacientes, que foi aplicado o protocolo 1, e aí eles colocaram hipoteticamente, se a gente tivesse aplicado o 2 ou o 3, o que teria acontecido? Então, fica uma coisa um pouco abstrata. Então, isso foi uma limitação. A amostra foi pequena, teve baixa frequência de sepse confirmada microbiologicamente, isso também foi um problema, e a definição de sepse clínica laboratorial pode variar e levar em conta alguns casos de sepse que não são sepse confirmadas microbiologicamente. Então, isso também foi uma limitação. O que esse artigo concluiu, então? Que a mudança no manejo dos pacientes com fatores de risco para infecção transmitida verticalmente em direção a abordagem menos invasiva, baseada na observação clínica, parece que é uma alternativa mais eficaz e segura de reduzir a frequência de hospitalização e de antibiótico terapia desnecessária. Só que precisa de amostras maiores, né, estudos em amostras maiores, com um projeto prospectivo para analisar esses dados com segurança. E a espera vigilante em pacientes com sintomas leves e autolimitados nas primeiras horas de vida não foi associada a resultados piores ou sepsis não detectada. Então, é algo que a gente deve considerar se vale a pena aplicar. E é isso, gente. Obrigada.